Bom dia, alunos, tudo bem? Nós vamos continuar com aquela nossa revisão, né, de toda a matéria de gramática. Nós já vimos a revisão das orações subordinadas substantivas, já vimos a revisão das orações subordinadas adjetivas. Hoje vamos ver a revisão da pontuação das orações subordinadas substantivas. Então, eu coloquei aqui todas as orações subordinadas substantivas, tá? E nós podemos observá-las que nenhuma dessas, inclusive a última, né? A última tem pontuação, mas as primeiras não tem. Então, olha aqui, é necessário que você volte. O que é conjunção integrante. Então, o que inicia a oração subordinada substantiva, né? Então, é necessário que você volte, necessário oração principal, que você volte oração subordinada substantiva subjetiva. Então, eu não posso usar vírgula na oração subordinada substantiva subjetiva. Não se usa vírgula nelas, tá? Quero que você volte. Eu quero, tem sujeito, então aí é uma oração o quê? Oração subordinada, substantiva, objetiva direta, porque eu quero o que? Eu faço a pergunta o que é o verbo. Tá? Não tem preposição, tá? Começa com a conjunção integrante, a oração subordinada que você volte. Então é oração subordinada, substantiva, objetiva direta, também não tem vírgula, tá? Não pode usar vírgula na oração subordinada, objetiva direta. Necessito de que você volte. Quem necessita? Eu, tem sujeito. Então, essa oração é uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, porque eu tenho a preposição antes da conjunção integrante. Tá? E eu faço a pergunta ao verbo. Necessito de que? Então, se essa minha pergunta tem preposição, na minha resposta vai ter preposição também. Então, eu também não uso vírgula na oração subordinada, objetiva e indireta. Tem necessidade de que você volte. De que você volte é a oração subordinada. Necessidade é um nome. Eu não posso parar aqui. Você vai perguntar, necessidade de quê? Tá? Então, você está fazendo a pergunta com uma preposição, a resposta também tem que ter preposição. Então, preposição mais a conjunção integrante. Também não tem vírgula. Essa oração é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Também não se coloca vírgula nessa oração. Minha esperança é, tá, que você volte. Tá? Toda vez que eu tiver verbo de ligação, na oração principal, eu vou ter uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Tá? A oração começa com conjunção integrante e eu não posso colocar vírgula nessa oração aí também. Então, é uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Minha esperança é esta, que você volte. Tá? Agora aqui não, aqui eu tenho um aposto, ó. Tá? Toda vez que eu tiver dois pontos, essa oração vai ser oração subordinada, substantiva, apositiva. Começa com a conjunção integrante. Aí nessa sim você vai colocar dois pontos. E também tem aquele aposto que também fica no meio da frase, que são separados por vírgulas também, que é o aposto explicativo. Tá? Aí também é separado por vírgula. Somente na apositiva. Nas outras você não pode colocar vírgula. Tá? Bom, vamos agora para os pronomes relativos. Os pronomes relativos são aquelas palavras que se referem sempre ao antecedente. E aí ele pode ser variáveis ou invariáveis. Variáveis é que tem o feminino, masculino, singular e plural. Então eu tenho o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos, quantas. E o invariável é o que, o quem e o onde. Tá? Então vamos colocar aqui na frase. Resolvi um problema sério que eu mesma criei. Então o que é pronome relativo, tá? Porque ele se refere a um antecedente, que é problema sério. Tá? E geralmente o que é para objeto, pode ser para pessoa, mas abaixo para objeto, tá? Este é o menino de quem falávamos. O quem se refere a pessoa. E se refere sempre ao antecedente. Então, está falando de menino. Este é o menino de quem falávamos. Tá? E toda vez que você usar o quem, tem que ter uma preposição antes. Isso é obrigatório. Tá? Este é o livro cuja história é emocionante. O cuja, repare que o que concorda com o antecedente. Já o cujo, cuja e o cujo concorda com o consequente, é o que vem depois dele. Tá? Então, este é o livro cuja história é emocionante. O cuja está concordando com a história. Não está só concordando com o livro, não. É com o que vem depois dele. Só o cuja. O quem, o que é com o antecedente, o que vem antes.
Então, agora vamos ver o estrangeirismo, né? O estrangeirismo é o empréstimo de palavras, termos ou expressões de outras línguas. Então, que tem muito no nosso vocabulário, né? Show, pizza, mouse, rec, abajur. Então, essas palavras são incorporadas na nossa língua e nós as usamos tranquilamente, como se fossem nossas, né? Bom, agora vamos ver as orações subordinadas adverbiais. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, as plantas estão secando porque não tem chovido. Geralmente, as orações subordinadas adverbiais, ela começa com uma conjunção subordinativa. Então, aqui é o porquê, tá? As plantas estão secando, oração principal. Então, eu tenho aqui oração principal. E porque não tem chovido, é oração subordinada adverbial causal. Agora, repare o seguinte, ela está no final da frase. Quando vem no final da frase, você não usa vírgula, tá? Você só vai usar a vírgula se ela estiver iniciando a frase. Então, vamos ver aqui, ó. Se você quiser, poderíamos ir ao cinema. Aqui ela está iniciando a frase. Então, você tem que usar uma vírgula, tá? Então, se você quiser, oração subordinada adverbial condicional. E poderíamos ir ao cinema, oração principal. A proporção que juntávamos algum dinheiro, vírgula, ela está iniciando novamente a oração. Comprávamos material da casa. Então, a proporção que juntávamos algum dinheiro, oração. Então, essa aqui vai ser oração até dinheiro, né? A conjunção é a proporção que. Então, é oração subordinada adverbial proporcional. Tá? E comprávamos o material da casa, oração principal. Ali, ela estava ali a fim de que pudessem conversar com tranquilidade. Então, a fim de, ela dá o quê? Uma ideia de finalidade. E aí, ela é uma oração subordinada adverbial final. Tá? Então, eu tenho aqui oração subordinada adverbial. A fim de é o caso, a conjunção. Oração subordinada adverbial final. As pessoas com tal firmeza que todos acreditaram. Ó, quando tem a palavra tal, tá? Na oração principal, tá? Eu tenho o quê? Eu tenho uma oração subordinada adverbial consecutiva. Então, oração subordinada adverbial consecutiva. Tá? O livro foi publicado conforme pedimos. Ó, conforme é a conjunção. Tá? A oração está no final da frase, então não leva vírgula. E essa oração é uma oração subordinada adverbial conformativa. Tá? Lembrando aqui que as orações subordinadas adverbiais, elas são 9. Tem mais aí, tá? Isso aí foi só um lembretezinho, tá? Depois vocês aí vão estudar com calma aí no caderno, no livro, sobre as orações subordinadas adverbiais. Lembrando que se a oração subordinada adverbial iniciar a frase, você tem que colocar a vírgula. Se ela vier no final, não precisa colocar a vírgula, tá? Então, por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima aula.